mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas O nome de o Jesus. nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Erga sua voz e declare esse nome. Declare pelas ruas o nome. Ele vai trazer. Clame o santo nome, o nome Jesus. Nome poderoso, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Pondo pensamentos de que não é fácil assim. Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim:
te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você crê? Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda
história bíblica, história da igreja, desculpe, na igreja onde ele frequenta. E uma das lições em que a classe dele teve foi sobre o culto na igreja primitiva. E ele pediu para uma das irmãs, Dodora, apelido, né, para ela simular um momento de oração, um crente orando na igreja primitiva. Imediatamente ela ficou com aquela atitude de contrição, fechou os olhos e fingiu que estava orando. Ele pediu para ela abrir os olhos e ele falou: Dodora, se você estivesse na igreja primitiva, no culto da igreja primitiva, todos iriam pensar que você estava cochilando. Cochilando. Porque na igreja primitiva, o culto público, a oração era feita assim. Olhando para o céu e com as mãos estendidas para o Senhor. Eu quero trazer isso para que nós reflitamos que às vezes muito daquilo que a gente tem é só hábito, é só rotina. A gente nem se toca para ver o sentido do que a gente faz. Então, nessa manhã, vamos fazer o exercício, né? Eu vou orar com os olhos abertos e vou pedir para os irmãos ficarem de pé para orar também, mas fiquem na liberdade. Orem com os olhos abertos ou com os olhos fechados. O que importa é que o nosso coração esteja na presença de Deus. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor para Ele nos abençoar. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da luz, Tu és o Deus da visão, Tu és o Deus que permite, Senhor, que nós vejamos os nossos irmãos e vejamos que nós somos um só nesse caminho, na Tua direção, Senhor. Senhor, Tu és a luz do Espírito, que nos encaminha a Ti, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, em relação, Senhor, a Ti, a Tua pessoa, vem da Tua graça, Senhor. Por isso, ó Deus, te rogamos em nome do Senhor Jesus, Espírito maravilhoso, enviado por Jesus para estar aqui conosco, para nos ajudar, nos auxiliar, nos transformar de acordo com a vontade de Deus, nos fazer amar como Deus ama. Esteja aqui, Senhor. Esteja aqui trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, a graça do céu sobre nós, Senhor. É disso que nós precisamos, ó Deus. Por isso nós olhamos para Ti e clamamos. Abre as portas do céu, Senhor, e derrama sobre esse lugar a unção e a graça do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te rogamos, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu vou ler um texto bíblico, e como sempre, eu não gosto que os irmãos saibam qual é o texto. Porque eu creio que muitas vezes a gente se dispersa na diferença das versões, né? Eu quero apenas que vocês ouçam, depois eu digo qual é o texto, tá? É um salmo, só dou essa dica. Diz assim a palavra do nosso Deus: do alto da tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Faze crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que Ele próprio plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é no ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas. Faz a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho, para o seu encargo, até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Glórias a Deus.
Vamos fazer um exercício. Todos aqui, à exceção de mim, é claro, fechem os olhos. Fechem os olhos. Todos fechem os olhos. Todos fechem os olhos. Fecharam os olhos? Abramos os olhos, então. Todos abriram os olhos? Por que que nós vemos? Alguém quer dar um palpite? Por que que a gente consegue ver quando abre os olhos? Pode falar. Por que que a gente vê? Por que que a gente consegue ver? Ninguém sabe. A Kátia antecipou a segunda parte do que eu ia falar. Kátia com a sua sensibilidade espiritual. A primeira opinião, no meu entender, que as pessoas falariam, Kátia, é porque temos olhos, não é verdade? Nós vemos porque temos olhos. Mas não basta termos olhos. Tem que haver luz para que a gente veja. E percebam que a luz não é algo de nós, é algo que vem de fora. Vemos-nos uns aos outros e tudo que nos rodeia por causa da luz do sol, por causa da luz dessas lâmpadas feitas pelo ser humano. Mas se não houvesse nenhuma luz aqui, embora tivéssemos olhos, não veríamos nada. Não veríamos nada. Da mesma forma, queridos, nós precisamos de luz espiritual. Nós precisamos da luz do Espírito Santo, da revelação de Deus aos homens, para nós conseguirmos ver as realidades espirituais que nos rodeiam e são realidades eternas. Nós precisamos que o nosso coração, as nossas mentes, nossa alma, nosso espírito sejam inundados com a luz da palavra de Deus na revelação do Espírito Santo. Precisamos para recebermos, para reconhecermos, né, a pessoa de Deus e as obras de Deus que nos rodeiam. O salmista, o texto que a gente leu, toda aquela visão que o salmista teve dos leões, das cabras, da chuva caindo, ele teve a visão natural, mas ele teve, por ser temente a Deus, a visão espiritual. Ele percebeu que além daquilo tudo que ele via fisicamente, estava a mão poderosa de Deus, que criou tudo aquilo com sentido, que dá a cada um aquilo de que cada um necessita no dia a dia. O salmista, por ter a revelação espiritual, conseguiu ver essas realidades. Que o Senhor conceda também a nós isso. Certa vez, eu estava chegando para o trabalho e encontrei com uma colega que também estava vindo para o trabalho. E onde eu trabalho é um prédio, tem uma rua, e tinha, que infelizmente cortaram, um IP roxo. Lindíssimo aquele IP, enorme, antigo, com a copa redonda. E era inverno. E estava aquele céu totalmente azul. E aquela copa do IP totalmente roxa, contrastando com aquele fundo azul do céu. E a Luciane disse, olha que capricho da natureza. Eu disse, Luciane, olha que capricho de Deus. Olha que capricho de Deus em nos presentear com uma coisa tão maravilhosa. Então, queridos, a gente precisa aprender pelo Espírito Santo a ter visão espiritual. A ter visão espiritual das coisas. Eu gostaria que a Bia projetasse o hino 451. Nós não vamos tocar agora, tá? O hino 451, que é o hino que a gente vai cantar. Põe o refrão, Bia, por favor. Olha, o refrão diz o quê? E face a face eu te verei. Liberto e salvo cantarei. Quem compôs esse hino foi uma inglesa que viveu entre 1820 e 1915, chamada Fanny Crosby. Vocês já ouviram falar de Fanny Crosby? Ela compôs muitos dos nossos hinos. Fanny Crosby tinha uma peculiaridade. Alguém lembra o que era que Fanny Crosby tinha? Ela era cega. E olha o que ela compôs. Ela era cega. Compôs muitos hinos, entre os quais esse, cujo refrão é: e face a face eu te verei. Liberto e salvo cantarei. Não é? Então, queridos, essa senhora era cega na sua visão
na sua visão física, mas ela tinha a visão espiritual das coisas, e isso a alegrava, e isso fazia com que ela caminhasse e produzisse obras para a glória de Deus. E ela tinha a certeza de que um dia aquela sua limitação seria acabada, e ela veria com seus próprios olhos a pessoa de Deus. Vamos ficar de pé então para cantar esse hino. Vamos tentar cantar, né, Rosana? Tá. Em breve a vida vai findar, não mais a quem eu cantarei, alegre irei enfim morar, bem na presença do meu Rei. E face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei, e face a face viverei, liberto e salvo cantarei. E seja o dia quando for, que Deus me chame para lá, bem certo estou que o Salvador contente me receberá. E face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. E face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. Ali a voz me soará, de Cristo meigo redentor, fiel bom servo, bem-estar, entra no gozo do Senhor. E face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. E face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. Para Jesus eu vou viver, e minha luz farei brilhar. De dia a dia hei de fazer o que ao meu Salvador honrar. E face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. E face a face eu te verei, liberto e salvo cantarei. Louvado seja Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Eu pediria a Eliana e ao grupo de louvor que viesse aqui à frente, a Eliana, para orar. Orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, e orar também pelas ofertas, que logo após os irmãos terão a oportunidade de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, com seus dízimos e com as ofertas, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela noite que tivemos. Obrigado, Senhor, pelo dia, Senhor, que nós podemos contemplar, ó Deus. Deus, nós somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Nós somos agradecidos, Senhor, pelo nosso amanhecer, pelo nosso levantar, pelo nosso respirar, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós viemos à tua casa para te adorar, te louvar, te bendizer, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque nós estamos num país livre, Senhor, onde nós podemos te adorar, ó Deus, dizer que tu és rei, que o Senhor é o dono de nossas vidas, que o Senhor é maravilhoso, Senhor. Fica conosco, Senhor, esta manhã e receba, Senhor, toda a adoração aqui dada a ti, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos também porque nós podemos ofertar na tua casa, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, levantar homens, Senhor, que possam, Senhor, também te adorar nos dízimos e oferta, ó Deus.
Oh Deus, que tudo que for doado aqui esta manhã, Senhor, seja, Senhor, implantado na tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles, Senhor, que estão passando por uma fase ruim, Senhor, que o Senhor possa estar também tocando, Senhor, abrindo portas de emprego, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Não permita, Senhor, que nada falte na sua casa, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que provê, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, esses lares, vai abrindo porta de trabalho, Senhor. E nós queremos também, Senhor, como igreja, ser cooperadores, Senhor, dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um aqui nesta manhã, Senhor. Amém. Então, passa a palavra, Ministério Louvor. Coloque de pé, meu irmão querido. E como é bom podermos louvar ao Senhor. O Salmo 150 nos convida a isso. E eu quero te convidar a declarar isso nessa manhã. Também você vai ter a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas enquanto cantamos. Mas eu quero te convidar com alegria, você a declarar isso perante o Senhor. Podemos declarar com palmas. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes, louvo no dia e louvo à noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. enquanto declaramos isso, Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo e louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em tuas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com o meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo ao Senhor todo o meu ser. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. louvo ao Rei, louvo ao Senhor. Louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor. Louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, ao Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. 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 Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu
Meu Deus vivo está, como não te adorar? Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aplauda o nome desse Deus. E eu creio que todos nós desejamos isso. Sermos cheios desse amor e dessa graça de Deus. Que esse seja o nosso desejo. A nossa oração clamando: incendeia-nos, Senhor, com o teu fogo, com o poder da sua graça, Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Todas as vezes que nós adoramos e exaltamos ao nome do Senhor, nós estamos rendendo a honra, a glória ao único que deve receber toda a honra, toda a glória e todo louvor sobre nós e sobre este mundo. E nós queremos mesmo dar honra, glória ao nome do nosso Deus. Tiramos honra, tiramos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
Você acredita em milagre? Ouça essa música e creia. O seu milagre está chegando. Acredite. Amém? O que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. Impossível faz acontecer. Um caminho de milagres pelo que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Esse é o nosso Deus, Pai. Nós confiamos na certeza que o Senhor é um Deus de promessas, de milagres, Deus grandioso e poderoso e que cuida das nossas vidas, Pai. Por isso nós descansamos e cremos no Deus de promessas que temos, Pai. Nós cremos no Deus que prometeu. Eu quero te convidar a declarar isso, meu irmão. Ele é um Deus de promessa, um Deus de propósito em todo tempo. E nós podemos confiar e descansar no nosso Senhor.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós sabemos disso, declaramos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Espírito Santo de Deus, nós queremos dispor o nosso coração perante o Senhor, Pai. Queremos colocar a nossa confiança, a nossa adoração diante de Deus que vive
eternamente, que é o nosso Senhor, Pai. Toma as nossas necessidades nas tuas mãos, as nossas lutas, as dores, nós lançamos mediante o Senhor e queremos viver para exaltar ao Senhor, Pai, porque cremos que a nossa família está nas tuas mãos, cremos que as nossas casas estão nas tuas mãos e cremos que viveremos as promessas do Senhor para nós. Nós viveremos a glória e o poder do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você pode aplaudir ao nome de Deus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Você pode se assentar, meu irmão. Amém, queridos? Eu quero convidar as crianças para estarem aqui conosco, junto com a Porô delas de hoje. Eu quero te convidar a estender as suas mãos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua graça sobre a vida das nossas crianças, da Tua graça que é derramada a nós, a partir delas, e eu quero nesse momento abençoá-las, Pai, clamando mesmo para que Teu poder, a Sua vida, a bênção e o cuidado do Senhor possa estar sobre cada uma delas, Pai, sobre cada criança que está aqui, que o Teu poder, Teu Espírito Santo possa ministrar a elas de uma forma especial, Pai. Derrama da Tua presença sobre a vida da Marilé, de tudo que ela se preparou, daquilo que o Senhor já ministrou sobre ela, que ela possa ser um canal de bênção do Senhor sobre a vida das nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e amém. Convidar também a pregadora dessa manhã, minha digníssima. Estenda as suas mãos aí também, meu irmão. Vamos orar pela vida da Amanda. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida da Amanda. Obrigado pelo teu coração, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, pela graça que o Senhor tem derramado através dela, Pai. E eu quero clamar em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa, com total liberdade e graça, mover no nosso meio, ministrar aos nossos corações. E como ovelhas do Senhor, nós possamos ter o nosso coração, a nossa mente atento, alinhado naquilo que o Senhor tem para ministrar para nós, e que dia a dia possamos ser transformados pelo Teu Espírito, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, amém e amém. Graça e paz, igreja, bom dia, quero convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês comigo, João 10. Amém? Antes da gente ler aqui, eu queria perguntar para vocês. Nós estamos vendo uma época que tem bastante coach, tem muito vídeos, autoajuda, você abre o Instagram, tem muito conteúdo sobre isso, né? E às vezes eles têm aqueles conteúdos assim, leão convive... Como é que a gente ouviu ontem mesmo? Leão convive com leão, águia com águia, umas coisas assim, né? E também tem, hoje em dia, muitos testes assim, que você faz para descobrir sobre a sua personalidade. Não sei se você já fez algum teste parecido com isso na sua vida, mas eu queria, já entrando nessa onda só um pouquinho, se você parasse para pensar aí um pouquinho sobre você, que animal que você gostaria de ser? Então, assim, animal, escolhe um animal que represente sua personalidade, pensa aí. Você pode falar que você vai ser um leão, né? Que eu já comentei aqui, o leão, o mais forte de todos.
destemido. Hã? Um panda? É? Um panda. Um panda é bonitinho, um panda é bonitinho. Panda é fofo. O panda é fofo. O Snoopy é um cachorrinho, né? O Snoopy é um cachorrinho também, pode ser um cachorrinho. Pode ser um camaleão, né? Uma borboleta bem bonita, colorida, voa para todo lado. Uma ave, né? Um tubarão, né? Tá em todo lugar, todo mundo tem medo do tubarão no mar. Eu estava pensando em que animal que eu ia gostar de ser. Não sei, depois vocês me contam qual que vocês gostariam. Eu achei interessante uma abelha. Porque uma abelha, ela vive em comunidade, ela viaja bastante, né? Eu gosto de viajar, então ela viaja para todo lado. Às vezes ela dá uma ferroada em alguém que irrita ela, né? Então eu falei, nossa, interessante. Come umas coisas boas aqui, mas é gostoso, né? Ela come outras coisas, até pesquisei. Elas trabalham bastante, são bem organizadas, enfim. Que animal que você gostaria de ser? Pensa aí, né? Pensou? Pensou? Escolheu um? Vamos ver na Bíblia que animal que Deus diz que nós somos. Vamos lá. João 10. João 10. Vamos ler do 1 ao 16. É um pouquinho grande, mas força. Vocês conseguem. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduzam também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Que animal que a Bíblia diz que nós somos? Ovelha. Ovelha. Eu acho que ninguém pensou em ovelha, né? Ninguém pensou, né? Eu imagino, a não ser que você seja muito, sei lá, muito crente, sei lá, uma coisa assim, né? Você pensou em ovelha. E aí é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero convidar vocês para orar comigo, para a gente começar aqui esse momento. Deus, obrigada, Deus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor já está falando com a gente. E nesse momento, Deus, eu peço para que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa, Deus, entender a palavra do Senhor para o nosso coração. Que o Senhor use a minha vida, que tudo que sai da minha boca venha do Senhor, Deus. Me livre de falar algo que não vem do Senhor, que não vem de Ti. E que o Senhor derrame uma porção nessa manhã da Tua presença, da Tua palavra e de questões que a gente precisa melhorar, caminhar, passar a enxergar. Nos ajuda, Deus, a permanecer no Senhor. Nos ajuda a ser ovelha do bom pastor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu quero passar um vídeo aí. Se você sabia, vai conseguir pôr o vídeo. É rapidinho esse vídeo. Eu achei bem interessante. Vamos ver. Esse não. Tem som o vídeo, tá? Isso. Tem que aumentar aí no programa mesmo. One more time. Oh, what is
Look at them, look at them. Isn't that amazing? Here comes. Oh my God. Oh my God. Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? You will never have the same again. I can't believe the video coming. Amém. Interessante esse vídeo, né? Não sei se vocês já tinham assistido. Para mim, eu nunca convivi com ovelhas nem pastores de ovelha, então eu não sabia muito. E eu fui pesquisar sobre o porquê que Jesus estava falando que nós somos ovelha e porquê que ele é o pastor. E quando a gente olha o contexto desse texto aqui, Jesus estava falando ali com os fariseus, e logo antes disso que ele estava falando, Jesus tinha curado um cara lá que estava cego, e assim que ele era curado, esse ex-cego, né, foi curado, ele foi expulso ali pelos fariseus, né? Foi expulso. Então, essa atitude de expulsar eles ali, os fariseus expulsando um cara que tinha sido curado por Jesus, mostravam, de certa forma, ali, do que Jesus estava falando. Vocês não são verdadeiros pastores do rebanho de Deus, mas ladrões e assaltantes. Por isso que ele está falando disso. Vocês são ladrões e assaltantes. Vocês não são o bom pastor. E depois ele fala assim, tem o assalariado, a pessoa que ganha salário para cuidar do rebanho. Na hora que chega um lobo, você sai correndo, porque você quer salvar a sua vida. Você não se importa com o restante do rebanho, né? Com o que está acontecendo ali com as ovelhas. Então, a gente percebe aqui que Jesus estabelece um padrão de pastor. E aí, quando a gente fala sobre isso, existe tanto algumas características do pastor e algumas características das ovelhas. A gente viu no vídeo ali que uma característica marcante é que a ovelha reconhece a voz do pastor. Chamou um monte de gente, ficou... sei lá que língua que era aquilo, o Maurício deve saber. Que língua que era aquilo? Não reconheceu, daí na última vez que era o pastor, elas todas vieram. Então, a primeira característica é essa. Mas eu não sei se vocês sabem, se já pesquisaram, que a ovelha é um dos animais mais medrosos que tem. Ovelha é um animal medroso. É um animal que não grava o caminho. Por isso que o pastor tem que sempre estar ali mostrando o caminho, porque a ovelha não grava o caminho. Se ela passar todo dia naquele caminho, todo dia ela não vai lembrar. Ela não grava o caminho. Elas só andam em bando. Por quê? Em bando ela não se perde. Quando ela está sozinha, ela cai do precipício, ela se perde. Por isso que tem até aquela música que o pastor deixou as 99, foi atrás da uma lá para buscar, porque elas se perdem, e elas andam em bando. Elas são super inseguras, super. Não consegue se limpar, então ela cresce, né, aquela lã, tudo, tem alguém que tem que vir, porque senão vai ficar crescendo eternamente. Ela é totalmente dependente, e elas reconhecem a voz do pastor. Olha só, Jesus está falando que nós somos esse animal. Olha quantas características que você não... Ah, nossa, eu sou forte, tá? Você queria isso. Jesus falou, vocês são ovelha. E aí, tem uma história que eu achei bem interessante, vou contar para vocês rapidamente. Tinha um grupo de turistas que foi lá para Israel, né, dar um passeio, dar um rolê. Estavam andando de ônibus junto com aquele guia turístico, mostrando, aqui tem isso, aqui tem aquilo. E tinha um pastor com um rebanho de ovelhas ali. E eles falaram, vamos parar para ver, tirar foto, né? Queremos ver ali o comportamento, era todo mundo crente e tal. No que eles desceram, eles estavam bem vendo o pastor com o cajado lá,
deu um pá na patinha da ovelha, assim, ó, bateu e quebrou a patinha da ovelha. Quebrou mesmo. Aí a galera falou, cadê o IBAMA? Cadê a proteção dos animais aqui? Que esse pastor está sendo muito ruim para as ovelhas. Está sendo muito... Como assim? Ele quebrou a patinha da ovelha? O que ela fez? E aí o guia turístico, naquela situação, né? E agora? O que eu vou fazer? Foi lá conversar, né? Foram conversar com o pastor da ovelha. E o pastor pegou e falou assim, é que é o seguinte, essa ovelha aqui, ela é muito rebelde. Ela é muito rebelde, ela não aprende o caminho, ela sempre se perde. E ela sempre está andando na beira do precipício. Não sei se vocês sabem, mas a ovelha tem a tendência de andar na beira do precipício. Daí, numa dessas, ela cai e morre. Aí ele falou, essa aqui, ela está rebelde, ela está fugindo. Semana passada, fui atrás dela, demorei 7 dias para achar essa ovelha. Então, o que eu faço para que ela aprenda? Eu quebro a patinha dela. Eu quebro a patinha dela, porque na dor ela aprende que não é para ela sair do bando, que não é para ela ir para cá, é para vir para cá. E sabe o que eu faço? Depois que eu quebro a patinha dela, eu carrego ela no meu colo. Eu vou carregando ela, passo lá um remédio, enfaixo a patinha dela até sarar e ela conseguir voltar a andar de volta. Esse é o pastor. Essa é uma característica do pastor. E ele faz isso para que, através da dor, ela aprenda o caminho. Olha que interessante. E aí, quando a gente lê esse texto aqui, a gente vê que o pastor tem algumas características também. E é importante que Jesus fala que é o bom pastor, não é só qualquer pastor, é o bom pastor. E aí essas características são, ele se sacrifica pela ovelha, se tem um lobo, se tem um perigo, se tem alguma coisa, ele se sacrifica por elas. Ele conhece intimamente suas ovelhas, ele conhece cada uma delas. Ele tem algumas ovelhas que ainda não são desse aprisco, e aprisco é tipo um cercadinho que fica todas as ovelhas, tipo igual de gado, que tem aquele cercadinho, daí é aprisco, daí que fica as ovelhas. Ele tem esse aprisco, mas tem outras ovelhas que ainda não estão nesse aprisco, é uma característica. Ele tem uma voz poderosa e tem só um rebanho. Isso é alguma dessas características que a gente vê nesse texto de João 10. Mas sabe uma coisa interessante? Quando a gente olha para a ovelha e olha para o pastor. Jesus, ele só é pastor de quem reconhece que é ovelha. Vou repetir. Jesus só é pastor de quem reconhece que é ovelha. Nessa manhã, reflita, você tem sido ovelha do bom pastor? Você tem se permitido ser a ovelha do pastor? A gente já entendeu que temos essas características de ovelha aí, temos as características do bom pastor. E você tem se permitido ser ovelha do bom pastor? Se sim, existem algumas promessas. E aí, por isso que hoje a gente teve essa música no Louvor que falou Deus de aliança, Deus de promessas, porque existem promessas para aqueles que reconhecem que são ovelhas. Deus, eu reconheço que eu sou medrosa mesmo. Eu reconheço que eu não aprendo o caminho. Eu reconheço que se der qualquer coisa, eu vou tender para o perigo, para a morte. Que eu não sou boa de lembrar o que você me ensinou. Eu reconheço, Deus, que eu sou insegura mesmo. Eu sou insegura, eu tenho medo. Eu sou totalmente dependente. Se você reconhece que é a ovelha desse bom pastor, existem promessas de Deus para a sua vida. E agora que eu vou começar a pregar, tá? Essa foi só uma introdução. E a gente vai ler agora Salmo 23. Quero convidar vocês para abrir a Bíblia comigo. Se a Bia puder colocar no telão, que nós vamos ler todo mundo junto esse salmo aí. Famosíssimo. Se você não conhece, vai conhecer hoje. Vamos lá? Salmo 23. Nós vamos ler todo mundo junto, tá? Vamos seguir o telão. Sumiu? Sim. Tá bom. Muito bem. Esse Salmo 23, ele é bem famoso. Tem gente que deixa a Bíblia aberta, sabe? Nas casas, no Salmo 23. E é sobre isso que o Senhor ministrou comigo nas últimas semanas. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas promessas de Deus a partir desse Salmo. E vamos ler junto, então? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Amém. Lembraram desse salmo? Ele é bem bonito. E a partir desse salmo, você pode voltar lá no 1, por favor. Tem algumas promessas para aqueles que decidem ser ovelhas do bom pastor. E a primeira delas, é muito conhecido esse versículo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Existem 2 pontos importantes que a gente pode observar nesse versículo, que é o seguinte: o Senhor é meu pastor. Davi, que foi o cara que escreveu esse livro, que inclusive ele era pastor de ovelhas no começo, depois que aconteceu tudo, mas ele era pastor de ovelhas, então o cara sabia, ele manjava de pastor e de ovelha, né? Ele sabia do que ele estava falando. E ele está dizendo aí, o Senhor é o meu pastor. Ele não está dizendo, é o nosso pastor, ele está dizendo meu pastor. Ou seja, é uma promessa para quem realmente vive como ovelha dele. Se você vive como ovelha dele, você pode falar, o Senhor é o meu pastor. Ele é o nosso pastor, mas ele é o meu pastor. Eu sou ovelha desse pastor. E aí, quando a gente vai pesquisar no hebraico, eu me sinto muito chique quando eu falo isso. Quando a gente vai pesquisar no hebraico essa palavra, o Senhor, ele usa o nome Yahvé. Vocês lembram daquela música do Kleber Lucas, que é de igreja, né? Como é mesmo? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Esse nome, essa musiquinha aí que tem os nomes de Deus. Se você for ver na Bíblia, Deus tem vários nomes ali em hebraico que tem a ver com algumas características de Deus, né? Alguns atributos de Deus. E aí, o Senhor, esse Senhor aí, é Yahvé, que significa Ele é, ou aquele que é o nome pessoal de Deus. O mesmo nome que ele usou quando ele falou com Moisés na sarça ardente. Quem lembra dessa história? Eu sou o que sou. Então, o pastor, ele está prometendo cuidar de você. E é o próprio Deus, o imutável, o nosso Deus. É Ele que é. Ele é o pastor. Então, o mesmo pastor que a gente vê na história ali do bom pastor, é esse mesmo Deus que está dizendo aqui, o Senhor é o meu pastor. É esse Deus, e de nada terei falta. E quando a gente fala de nada terei falta, tem muita gente que acha que de nada terei falta pode ser muita coisa, né? De nada terei falta. Às vezes eu tenho falta de um iPhone novo, né? Às vezes eu tenho essa falta. Às vezes você tem uma falta de uma televisão maior, sei lá, né? O que você está sentindo falta aí. Mas não é bem isso que o texto está falando. A promessa de Deus que existe nesse versículo primeiro que a gente está falando é sobre provisão. Provisão completa daquilo que realmente importa. Então, existe aquele versículo que está lá em Lucas 12. Não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, ao que vestir. Existe esse versículo, é exatamente o que está dizendo aqui, de nada terei falta. Ah, meu Deus, às vezes eu estou preocupada que eu não tenho uns boletos para pagar essa semana, eu não tenho dinheiro. Eu estou preocupada que vai faltar alimento na minha casa, que vai faltar roupa. O Senhor Jesus está dizendo aqui para você, não vai fazer falta. Ele é o Deus que provê. Ele provê, às vezes, não as coisas que a gente deseja, mas as coisas que a gente precisa. Então, a promessa do Senhor Jesus aqui, de Deus para você, que é a ovelha dele, é sustento, cuidado, provisão, presença, direção. Então, de nada terei falta, não é essas coisas que muitas vezes a gente acha que a gente deseja, que a gente almeja conquistar, ter. Não. O Senhor está dizendo aqui, nessa manhã, para a gente, não vai faltar nada que você precisa para viver. Então, tem uma música do Projeto Sola que fala o seguinte, que resume muito bem essa parte. Ele fala assim, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Entendeu? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, o Jesus está falando aqui o seguinte, aquilo que você tem, você não precisa, porque o que você realmente precisa, o Senhor provisiona para você. Então, o que você precisa para viver? O Senhor está dizendo aqui, se você é minha ovelha, não vai faltar. Não vai faltar para você. Ao contrário de que muitos dizem por aí, né, a questão de prosperidade, a questão de que Deus vai te dar muita grana, nananana. Tudo bem, Ele pode até dar, mas o que Deus está prometendo é diferente. Ele está prometendo aqui que o sustento para a sua vida nunca vai faltar. E é esse Deus que nos promete isso para você, que fala, que decide ser ovelha do pastor. O sustento não vai faltar para você. O que você precisa para viver, Ele vai prover. E no segundo versículo, vamos lá. Ele me faz repousar em pastagens
verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Não sei quantos de vocês chegaram aqui nessa manhã cansado, sobrecarregado, correria de trabalho, de expectativas. Às vezes você está com um monte de problema na sua casa, algumas batalhas internas que talvez ninguém veja que você tem passado. E esse versículo fala de uma coisa que a gente precisa urgentemente: repouso e paz. Às vezes você não está vivendo paz, às vezes você não está encontrando esse descanso no Senhor. O que ele está falando ali? Ó? Ele me faz repousar em pastagens verdejantes. O que é pastagem verdejante? É um matinho verdinho, fofinho, gostosinho, entendeu? É isso que ele está falando. Ele me conduz a águas tranquilas. Por que ele fala águas tranquilas? Porque, como eu falei para vocês, gente, a ovelha tem medo pra caramba. Não sei se você tem medo, mas a ovelha, ela costuma ter muito medo. E sabe uma coisa? Se tem a ovelha vai parar para beber água, né? Vai todo mundo parar para beber água. Se for um riozão assim, bruto, que está indo assim, rápido, elas não bebem, tem medo. Mas sabe outra coisa? Se for uma água muito parada, e elas se veem no reflexo da água, elas também têm medo, porque elas se assustam com o próprio reflexo delas. E aí o bom pastor vai lá e faz assim, ó, cata assim no rio a mão na água e dá para a ovelha, na boca dela. Então, o pastor está dizendo aqui, ele me conduz a águas tranquilas. Ele pega a água e dá na minha boca porque eu tenho medo pra caramba, eu estou com medo. E aí o que ele está prometendo aqui para nós? Te conduzir a águas tranquilas, a um lugar que você consegue se saciar. Isso é muito cuidado de Deus com a gente, essa promessa de Deus para cada um de nós que é a ovelha de Jesus. Ele nos conduz a esse lugar de paz. Então, muitas vezes, você não tem paz na sua casa, você não tem paz na sua cabeça, seus pensamentos. Você está vivendo um momento de muita luta, de muita guerra. E o que a Bíblia está dizendo aqui é o famoso shalom de Deus. Esse lugar de paz completa, de você experimentar uma paz que excede todo entendimento. É você vir a Deus, assim como diz a palavra do Senhor em Mateus: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Existe promessa do Senhor para cada um de nós aqui. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se o seu coração não tem paz, Jesus está falando assim: vem para mim, eu vou te conduzir no matinho verdinho e te dar água na boca. Se você precisa disso, é isso que eu vou fazer. Então, é essa promessa de Deus para quem está com ansiedade, em depressão, para quem se encontra nesse momento de estar muito atribulado mesmo, de não ter paz. Jesus está falando aqui: tem paz para você. Eu te prometi isso e eu cumpro as minhas promessas. A gente cantou isso hoje, que Ele cumpre as suas promessas e Ele está prometendo isso aqui para a gente. Quando a gente vai para o versículo 3, restaura-me o vigor. Eu quero falar só dessa parte, restaura-me o vigor. Tem algumas versões que falam refrigera minha alma. Quantos de nós aqui, às vezes, estão com a alma abatida, sobrecarregada, tem muita coisa, tem gente que dorme, mas não descansa. Seu sono é atribulado, você acorda já se sentindo pesado, você não tem vontade de viver, muitas vezes. O que Deus, o bom pastor, está prometendo aqui para as suas ovelhas? Refrigério, restauração. Eu não sei quantos aqui já passaram por isso, mas teve um dia que eu e o Vini, a gente estava com muito calor, a gente saiu aqui da igreja, e estava muito, muito calor. Sabe quando você está assim, meu Deus, eu vou explodir de tanto calor? Estava com muito calor, suave. Cheguei em casa, entrei debaixo do chuveiro gelado. Sabe essa sensação de se sentir refrigerada? É isso que o Jesus está prometendo para você que está assim, meu Deus, eu estou a ponto de explodir. Eu estou estressada, eu estou muito difícil, está difícil caminhar. Jesus está prometendo para você refrigério. Refrigério é isso, você entrar debaixo da água gelada e conseguir respirar de novo. Então, tem gente que eu creio assim que tem muita gente precisando disso aqui nessa manhã. O Senhor ministrou muito ao meu coração essa questão do refrigério. A gente às vezes está cansado, né? Emocional, espiritualmente. Às vezes a gente nem consegue mais orar como antes, buscar o Senhor com tanta intensidade, mas o bom pastor, ele nos vê. E ele diz assim: eu posso refrigerar a sua alma, eu enxergo você. Eu estou vendo pelo que você está passando, mas existe refrigério para você que me busca, para você que é ovelha.
Depois, continuando aí, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como eu comentei aqui, uma das características marcantes da ovelha é que ela não sabe o caminho. Ela não aprende o caminho. Ela pode passar todo dia no mesmo caminho, ela não aprende aquele caminho. E aí, gente, a ovelha, ela tem essa questão. Às vezes ela anda perto do precipício, às vezes ela fica encarando a morte, entendeu? Andando sozinha, aí pode vir um lobo, pode acontecer alguma coisa. E essa é uma característica nossa. Às vezes a gente não aprende o caminho como ovelhas do bom pastor. E aí o que ele está prometendo? Nos guiar pelas veredas da justiça. E ele está falando aqui, eu não somente te mostro o caminho, como eu te guio. É diferente de eu falar assim, ó, vai lá até o Guarani. É só se virar aqui e aqui. Não, ele está falando assim, vou junto com você lá no Guarani. Entendeu? Que exemplo tosco, né? Mas é isso que ele está falando. Ele está falando assim, eu vou te guiar pelas veredas da justiça. Por amor ao meu nome. E aí, por que ele fala por amor ao meu nome? Por quê? Por amor do seu nome. Jesus tem um compromisso com o nome dele. Jesus tem um compromisso com o nome dele. Então, por isso que ele nos conduz com amor, com paciência, com firmeza, porque ele sabe que nós, ovelhas do bom pastor, nós vamos nos perder. E ele está prometendo aqui nos guiar. Essa promessa de Jesus aqui, ele vai nos guiar. E aí uma coisa importante sobre ser guiado, né, pelo bom pastor, é exatamente o vídeo que a gente assistiu. A ovelha reconhece a voz do bom pastor. Ela reconhece a voz dele. E sabe como que a gente reconhece a voz de alguém? Quando você fala muito com ele. Sabe? Você começa a conversar muito com alguém. Aí a pessoa fala, liga lá na sua casa, você já sabe quem é. Por quê? Porque eu falei muito com ela, eu já reconheci a voz dela. Então, a ovelha reconhece a voz do pastor. Por quê? Porque ela está sempre com o pastor. Ela sempre está ouvindo o pastor. Isso tem a ver com intimidade. A ovelha, ela precisa ter intimidade com o pastor, com o bom pastor. E você, na sua caminhada, você tem reconhecido a voz de Deus na sua vida? Porque Deus fala. Deus fala o tempo todo com a gente. Ele nos guia. É uma promessa de Deus nos guiar. E você tem ouvido a voz do bom pastor? Você tem ouvido ele te guiar, ele te mostrar o caminho que você deve ir? Porque a gente se perde mesmo. E a gente precisa que ele nos mostre o caminho. E aí, muitas vezes, a gente não entende os nãos de Deus. Às vezes, Deus realmente tem alguns nãos que ele dá para a gente e a gente não reconhece. Porque, muitas vezes, esses nãos de Deus é o próprio Deus alinhando o nosso caminho. E essa promessa de Jesus, do pastor, né, de nos guiar pelas veredas da justiça por amor ao seu nome, ela se cumpre para aquela ovelha que ouve e que reconhece a voz do pastor. Amém? Vamos ler o 5. Oxe, isso. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Essa parte. Existe uma promessa aí nesse versículo aí. Não sei se vocês perceberam, mas o Davi, quando ele escreveu, ele falou assim, mesmo quando. Ele não falou, se eu andar. Ele falou, mesmo quando. Sabe o que significa? Que você vai passar por esse lugar, entendeu? Você vai passar por densas trevas, você vai passar por esse lugar de dificuldade, de luta. É uma coisa que já vem junto, não é uma opção você não passar. Você vai passar pelas trevas, vai ter dor, vai ter momentos escuros na sua vida. E quando a gente está nesse lugar de densas trevas, o que domina muitas vezes na nossa vida é o medo, né? Medo do que está acontecendo. E a promessa do bom pastor é essa. Você vai passar por esse lugar, mas você não vai precisar temer perigo algum. Por quê? Porque eu estarei com você. Então, existe um detalhe muito precioso quando a gente olha o capítulo inteiro de Salmo 23, que é o seguinte. Existem três caminhos aí no capítulo como um todo. Tem os verdes passos verdejantes. Existe as águas tranquilas também, e existe o vale da sombra da morte. Existem esses três caminhos que a gente tem na nossa vida. A gente tem os pastos verdejantes, a gente tem as águas tranquilas, mas a gente também tem o vale da sombra da morte. E todos eles têm algo em comum. Todos são caminhos do pastor. Todos são caminhos do pastor.
Então, muitas vezes, a gente acha que quando a gente está passando por uma guerra, por uma luta, uma situação difícil na nossa vida, Jesus está me castigando. Estou sendo castigada, Ele está sendo mal comigo. Não está certo isso daqui. Não está certo. Não era isso que me venderam, entendeu? Não tá certo essa questão. E aí, o que esse capítulo de Salmo 23 está dizendo para a gente? Todos eles são caminhos do bom pastor. Seja o pasto verdejante, seja a água tranquila, seja o vale da sombra da morte, todos são caminhos do pastor. E a promessa do pastor é que quando você, ovelhinha de Jesus, passar por esse lugar, Ele estará com você e você não temerá perigo algum. Amém? E continuando aí, a gente lê ali, ó, pois estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. A vara e o cajado, não sei se vocês sabem, mas são as ferramentas do pastor, né? Ele tem aquele negócio aqui, ó, que ele segura, muitas vezes a gente vê no desenho, aquele negócio, a vara e o cajado, chama isso. E a vara, ela serve para corrigir, né? Muito provavelmente o pastor quebrou a patinha da ovelha com isso daí, a vara, e o cajado é aquela pontinha assim, ó, sabe? Que ele usa para puxar ela, para ajudar ali ela na hora dela andar. Ou seja, o que o pastor está prometendo aí, vara e cajado para nós. Olha, não vai faltar vara e cajado para você. Sabe o que significa? Não vai faltar correção. Não vai faltar correção. Por quê? O pastor, o bom pastor, ele é o nosso pai e ele corrige. A Bíblia fala lá em Hebreus que o Senhor corrige, ele ama e castiga aqueles que ele ama. Ele corrige como um filho. Então, quando Jesus está falando aqui, ó, viu, vai ter água tranquila, vai ter pasto verdejante, mas não vai faltar vara e cajado. Entendeu? Então, olha só, esse daí ninguém fala muito amém, né? Interessante. Essa correção de Deus, e aí quem são pais aí, você vai entender quando a gente fala de correção, porque muitas vezes você corrige seu filho com o coração assim, né? Apertado. Não querendo fazer aquilo, mas você sabe que é o melhor a se fazer para o seu filho. Aí ele chora, ele esperneia, ele não entende o porquê disso, acha que você é mau, mas você está corrigindo porque você o ama. Então, quando o pastor está dizendo aqui para a gente, a sua vara e o seu cajado me confortam. Ele está falando aqui, vocês são meus filhos, minhas ovelhas, meus filhos, e não vai faltar correção para você. Então, muitas vezes, a gente, como a história da ovelhinha que teve a patinha quebrada, muitas vezes o Senhor Jesus está quebrando a nossa patinha. Às vezes você está com a patinha quebrada aí, e aí o Senhor está te corrigindo, falando assim, ei, Amanda, não vai por esse caminho, você vai morrer. Não vai por aí que é perigoso, vem por aqui. E mas eu quero vir por aqui. Eu quero ir por ali. E o Senhor Jesus, o bom pastor, está lá e para a minha patinha, para eu aprender o caminho. Então, existe promessa de Deus para cada um de nós, e essa é uma das promessas. Não vai faltar correção para aqueles que caminham com Jesus, para aqueles que são ovelhas do bom pastor. E muitas vezes você está passando por esse momento. O Senhor está corrigindo a sua rota, alinhando o seu caminho, e você está, Deus, me livra disso, eu estou sofrendo, está doendo, eu não quero passar por isso. Você acha que não doeu a patinha quebrada da ovelha? Mas o bom pastor, ele quebra a nossa patinha, mas ele segura a gente no colo. Ele enfaixa a nossa patinha para a gente continuar a caminhar, para a gente aprender o caminho. Então, existem muitas dores que elas não vão nos destruir. Existem muitas dores que elas vão te salvar, na verdade. E aí, às vezes, Deus está te livrando da morte, Deus está te livrando de ir por um caminho errado, Deus está te livrando de muitas coisas na sua vida e você não está entendendo o agir de Deus. E Deus tem que ir lá e quebrar sua patinha para que você aprenda mesmo. Anda por aqui, vem dessa forma. É uma promessa de Deus para você, que Ele vai corrigir aqueles que Ele ama. Assim como você, que é pai e mãe aí, corrige o seu filho, ou corrigiu, Jesus está falando aqui para nós essa noite. Vai ter correção na vida daqueles que eu amo. Então, meu irmão, minha irmã, vai ter correção de Deus para nós.
Essa é uma promessa de Deus para cada um de nós aqui que decide caminhar como ovelha de Jesus. E aí, continuando, tem esse próximo versículo, que para mim é um pouco aleatório, mas eu vou explicar. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Estamos falando de ovelha, de pastor, de cajado, aí de repente nós já estamos falando de óleo, cálice, de banquete, né? Parece que Davi falou, ele teve um lapso assim, né? Nossa, que aleatório, né? Enfiou isso aqui no meio de um negócio que não tem nada a ver. Mas o que é interessante quando a gente vê a construção de todo o Salmo 23? Que ao longo da história, dos versículos, né? Davi está falando assim, depois do Senhor ter me guiado, depois do Senhor ter cuidado, protegido, corrigido, agora o Senhor me honra. Então, ele usou um outro exemplo, esse exemplo do banquete, né? Já saiu fora um pouquinho ali da questão do pastor e da ovelha, mas ele trouxe esse exemplo do banquete. Por quê? O banquete, naquela época, quando você chegava lá na casa de alguém, né, ia ter um banquete, era o costume daquela época, jogarem óleo na sua cabeça como uma forma de te honrar. Eles preparavam uma mesona com um monte de coisas, jogavam óleo na sua cabeça, né? Imagina isso. Mas, enfim, jogava óleo na sua cabeça ali como forma de te honrar ali. E ele está usando esse exemplo de rei, de anfitrião, que é uma coisa chique ali que ele está colocando. E o que isso quer dizer? Depois que eu cuido de você, depois que eu te corrijo, depois que eu te guio, depois que eu te levo a esse lugar de águas tranquilas, passos verdejantes, eu te honro. E perante quem? Os seus inimigos. Caramba, né? O Senhor Jesus, aqui Deus está dizendo o quê? Que naquela época não tinha esse costume de honrar, de consagrar mesmo as pessoas. E Ele está dizendo aqui, depois de tudo isso, eu te separo, eu te unjo. E é essa promessa do Senhor que está encerrando aqui o Salmo 23. Eu vou cuidar de você. Eu vou te guiar. Eu vou corrigir, se preciso for. Eu vou te levar nesse lugar que existe descanso. E eu vou te honrar. É isso que é o resumo aqui de tudo. E por último, quando a gente lê o último versículo que encerra esse Salmo 23, é o seguinte: sei que a bondade... tá outra versão ali. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando de novo, com a minha chiqueza, em hebraico, esse me acompanharão, na verdade, acompanharão, me seguirão, na verdade, quando você olha a raiz da palavra ali, significa me perseguirão. Perseguirão. Então vamos ver, certamente a bondade e o amor leal me perseguirão todos os dias da minha vida. Então, o que Davi está encerrando aqui, dizendo que ele já passou pelo pasto verdejante, água tranquila, pelo vale da sombra da morte, pela correção, pela honra perante os inimigos, e ele está dizendo aqui, eu tenho a certeza de que o amor, a bondade, a fidelidade do Senhor me perseguirão. Não é me seguirão, me perseguirão. Do quê? Perseguido? Igual a polícia que corre atrás de ladrão. Perseguido. Você vai lá, você está lá. Você vai para cá, está cá. Perseguido. Então, o Davi está falando o seguinte: a bondade e o amor me perseguirão. Essa é uma promessa de Deus. O amor, a bondade de Deus vai te perseguir. Essa é uma promessa de Deus para cada um de nós aqui nessa manhã. O que Ele está dizendo para você? Eu não desisti de você, meu filho, minha filha. Meu irmão, minha irmã, eu não desisti, eu te persigo. A minha bondade e o meu amor leal te persegue. Venha você para cá, para lá, eu estou atrás de você. Te perseguindo e falando assim, eu te amo. A bondade e a fidelidade do Senhor estarão com a gente. E aí, o resultado disso tudo é o Davi falando assim, habitarei na casa do Senhor para sempre. Por que habitarei na casa do Senhor para sempre? Porque depois de tudo isso que o Senhor fez na minha vida, eu não quero viver longe do Senhor. Eu quero viver na sua casa para sempre. Porque a bondade, a fidelidade do, amor do seu amor me perseguirão. E eu quero viver para sempre na sua presença. Porque que Deus é esse, que pastor é esse, que na hora da luta, Ele não fala para a gente, tchau e benção, vai com Deus. Ele fala, estarei com você. Na hora que você precisa de refrigério, Ele fala, eu vou te dar um refrigério. Na hora que você precisa de experimentar a paz, Ele fala, eu te dou a paz. Na hora que você precisa ser corrigido, Ele fala, eu vou te corrigir, ainda que doa.
Então é esse Deus, é esse pastor que nós seguimos aqui. É isso que o Salmo 23 está dizendo para cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, eu estarei com você. A bondade e a fidelidade te perseguirão. Vai ter correção? Vai doer? Vai ter vale da sombra da morte? Vai ter. Mas vai ter pasto verdejante, vai ter água tranquila, vai ter a minha presença, vai ter a falta de medo diante dos desafios. Então, para você que está aqui nessa manhã com o coração apertado, que está dizendo assim, Deus, o Senhor não me vê, eu estou passando por lutas e eu não tenho percebido o agir do Senhor para a minha vida, você tem sido ovelha desse pastor? Você tem se permitido ser ovelha do bom pastor? Porque é isso que ele promete para cada um de nós que fala, eu sou ovelha, eu tenho medo, eu sou insegura, eu não sei o caminho. E aí, quando a gente reconhece que a gente é ovelha mesmo, a gente tem todas essas características do bom pastor, ele tem promessas para cada um de nós. Você tem vivido como ovelha dele? Você tem deixado o bom pastor pastorear o seu coração, cuidar de você, te guiar? Ou você tem perdido assim, um caminho mesmo, fugido mesmo? Existem promessas de Deus para cada um de nós aqui nessa manhã. Talvez você tenha se afastado, talvez o seu coração esteja longe do Senhor. Talvez você esteja cansado, com medo, apreensivo, precisando de uma direção clara do Senhor. Do que eu faço agora? Qual o meu próximo passo? Às vezes você está preocupado que você tem contas para pagar. Às vezes está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Jesus está prometendo para cada um de nós aqui provisão, direção, refrigério. É isso que Deus tem para cada um de nós aqui, que é ovelha do pastor. Então, diante dessa história, diante dessas promessas, que resposta você, como seguidor de Jesus, vai dar a esse desafio? Você quer ser ovelha? Se você quer ser ovelha, saiba que tem pasto verdejante, água tranquila, tem correção, tem vale, tem guerra, tem luta, tem tudo isso. Mas também tem a presença do próprio Deus contigo. Não vai te faltar, existe promessa. E o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas para cada um de nós. Então, eu quero te convidar a levantar nesse momento, que nós vamos orar. Que você entregue o seu coração diante do Senhor, feche os seus olhos, fala com o Senhor, fala, Deus, eu não tenho sido ovelha, eu não tenho reconhecido os meus caminhos mesmo diante do Senhor. Fala com Ele, Deus, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu reconheço que eu sou ovelha, eu reconheço que eu preciso voltar para esse lugar de intimidade, de dependência. Ore com o Senhor por um momento, abre o seu coração diante dele. Ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei, muitos procuram respostas em todo lugar. Deus, quantas vezes a gente esqueceu o caminho, a gente se sentiu com medo, inseguro? Quantas vezes cada um de nós aqui duvidou do que estava fazendo, se estava tomando boas decisões? Quantas vezes cada um de nós duvidou de muitas coisas, não confiou no Senhor? Espírito Santo de Deus, a gente quer te pedir, Deus, para que o Senhor nos perdoe mesmo por nossas falhas que muitas vezes a gente comete em não confiar no Senhor, e não entregar a nossa vida diante do Senhor, e não falar para o Senhor, Deus, eu sou ovelha, eu não consigo mesmo, sozinho eu não consigo, eu não vou dar conta. Quantas vezes a gente não teve esse coração humilde, manso, para dizer ao Senhor que nós precisamos de Ti? Nos perdoa, Deus, nos limpa com Teu sangue.
E nessa manhã nós te pedimos, Deus, que o Senhor abra o nosso coração para entender que nós somos ovelhas, que muitas vezes realmente a gente não vai conseguir lembrar o caminho, que a gente vai ter medo, que a gente vai se sentir inseguro, que a gente é dependente. E a gente reconhece, Deus, que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que nada saiu do seu plano perfeito, Deus. E nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a enxergar isso diante dos desafios da nossa vida, diante daquilo que tem realmente tomado espaço na nossa mente e coração, diante daquilo que nós temos passado na nossa casa, no nosso trabalho, tantas vezes, tantas lutas que realmente nos fazem nos sentir desanimados, que fazem a gente se sentir angustiado, chateado. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, derrama mesmo, Deus, essa consciência de que existe promessa do Senhor para nós, que nós possamos amanhã, no seguir dos nossos dias e da nossa vida, reconhecer e perceber e viver, Deus, essas promessas para as nossas vidas. Deus, para os irmãos aqui nessa manhã que tem chorado, que tem pedido para o Senhor a provisão, que eles possam, Deus, reconhecer que existe promessa do Senhor de que nada eles terão falta, nada do que eles precisam. Muitas vezes a gente deseja muita coisa, o nosso coração deseja mesmo muita coisa, mas o Senhor prometeu que não vai faltar nada para nós, que a gente precisa. Que o Senhor ajude cada um de nós aqui, que tem passado por isso, a enxergar isso. Deus, os nossos irmãos aqui nessa manhã que tem estado com esse momento de falta de paz, de tranquilidade, Deus, que tem passado por lutas, por batalhas na sua vida, no seu coração, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, derrama da tua paz, derrama da paz do Senhor que excede todo entendimento, desse refrigério do Senhor, que nós possamos, Espírito Santo de Deus, experimentar esse refrigério do Senhor nessa manhã, porque o Senhor nos prometeu isso, Deus, e nós te pedimos, nós reconhecemos que somos ovelhas e que nós precisamos do Senhor. Nos guia, Deus, aqueles que têm pedido direção do Senhor, caminho.